Oi, gente, tudo bem? Olá a todos do segundo ano. Eu resolvi fazer uma gravação do conteúdo que eu estou disponibilizando nas plataformas, né? Eu não sei ainda se está tudo certo com conexão, mas até onde eu sei vão ficar disponíveis os meus conteúdos enquanto eu estou com um problema no e-mail pelo blog do SESI, o 417, certo? E aí, o que eu resolvi fazer? Tem um conteúdo em PDF que eu estou disponibilizando para vocês da unidade 1, que fala sobre capitalismo e organização espacial. Diante disso, para vocês não ficarem tão perdidos só analisando o PDF sem saber qual tarefa vocês devem executar, eu resolvi gravar essa aula via o PowerPoint que eu produzi e dar umas explicações para poder ajudar. Então, eu espero que seja positivo aí para vocês essa videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu estou disponibilizando parte do conteúdo da unidade 1, Capitalismo e Organização Espacial. E aí, a gente vai falar especificamente nesse momento sobre as transformações do espaço geográfico. Como que é que se concretiza nessa transformação da paisagem em espaço rural? A gente começa falando a respeito dessa transformação dos elementos naturais pelos elementos culturais, certo? E os elementos, eles têm essa transformação, né, no momento em que o homem começa a tocar nesse ambiente, né, nessa paisagem de elemento natural, para poder fazer coisas para a sua sobrevivência, certo? Então, quando a gente fala em relação ao espaço geográfico, né, a gente está falando aí de situações específicas. O espaço geográfico, ele é um resultado da ação humana sobre a natureza, certo? E aí a gente vai encontrar o quê? As diferenças nas paisagens, onde a gente consegue ver um aspecto visível do espaço, que são causadas principalmente pelas diferenças técnicas e sociais de cada grupo humano, né? Então, conforme a sociedade ela vai se mecanizando mais, evoluindo com as técnicas, esses grupos humanos eles vão se tornando diferentes, né? Vão se tornando aí com características distintas. E aí a gente vai falar sobre o quê? Modificações provocadas pela própria natureza, né? Pelas ações da natureza. Então, quando a gente está numa região aí vulcânica, onde o vulcão ele entra em erupção, em ação, fica ativo, existe uma transformação ali daquele local. Um exemplo. Também a gente fala em relação cooperativa ou conflituosa com a natureza, quando o homem começa a utilizar, né, desse espaço de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aí a gente fala também da questão das plantações. Já já a gente vai falar um pouco mais disso lá para frente. E também as modificações provocadas pelo espaço do homem, né? Quando a gente para quando a gente deixa de ser. Aí tem uma palavra específica para isso, quando a gente sai de um lugar e vai para outro para poder sobreviver, né? A gente começa a ficar mais em um lugar só porque a gente começa a adotar técnicas de sobrevivência para esse local, certo? Então, temos um exemplo de uma fotografia aí de um espaço aí do Rio de Janeiro, que a gente está vendo Pão de Açúcar, quando ainda não era, quando só tinha os elementos naturais, certo? Aí a gente vê aí parte do nosso continente, né, do nosso mar, áreas de vegetação, né? A gente está vendo aí só elementos naturais nessa foto da esquerda. Na foto da direita já é ele modificado pelas ações do homem, né? E totalmente modificado de uma forma muito urbanizada até, né? A gente vê uma sequência de prédios, várias embarcações pequenas. Então, é o mesmo espaço transformado pelas ações do homem, pelas ações humanas. Outro exemplo, uma foto de 1939, lá do centro de São Paulo, e uma outra de 2013. Olha que interessante como o prédio ele conseguiu
manter um pouco dessa estrutura, né, desse monumento do período que foi que foi construído, mas a gente ainda conseguiu manter um pouco da realidade dele no local, mas a gente percebe o quê? Que antigamente a gente tinha um tipo específico de comércio que depois foi mudado. Mudam também a quantidade de pessoas na rua, muda também os carros disponíveis, né? É muito interessante a gente ver essa relação urbana do centro, como a gente consegue transformar alguns prédios em patrimônio até, né? Porque eles ainda estão ali não transformados na ação do tempo. Aí eu fiz aqui para vocês esse organograma, não sei se está muito visível, mas eu vou deixar disponível em PDF, de uma forma que fique mais fácil para vocês enxergarem depois, sobre essa ideia das transformações da paisagem. A gente coloca como ênfase os avanços tecnológicos, né, a revolução industrial, e aliado a isso, a urbanização, essa relação entre rural e urbano, né? Aí a gente entra no contexto dessa transformação da questão do trabalho, né, das relações entre essa técnica que o homem começa a utilizar para poder pegar e extrair da natureza, essas relações entre si com a natureza, né? O homem, ele acaba extraindo da natureza a própria matéria-prima, que vai ser utilizada na fabricação de produtos e na transformação do espaço geográfico, e acaba transformando e recriando a natureza por meio de ferramentas, de técnicas, né, experiências e conhecimentos que estão relacionados a toda essa tecnologia adquiridos ao longo da história, né? Então a gente começa ali descobrindo como utilizar o fogo, produzindo armas, produzindo utensílios na utilização da caça, por exemplo, e aí eu vou evoluindo, melhorando esses materiais, esses produtos, com técnicas melhores, e eu vou otimizando isso conforme o tempo, né? E aí, o que a gente faz? A gente recria, a gente transforma esse potencial dessas técnicas, né? E aí, o que acontece? O homem ele sempre manteve essa interdependência com a natureza. A gente só sobrevive por conta dessa dependência que nós temos. A gente ainda não conseguiu se distanciar aí dessa relação, né? Então a gente vive meio que um ciclo vicioso entre o homem, a matéria-prima, a transformação, a natureza original, né? E é daí que a gente consegue perceber esses avanços tecnológicos. Diante desses avanços tecnológicos, a gente consegue o quê? O aumento da produção, né, das mercadorias, um aumento da oferta de serviços, processos históricos acumulados, por quê? Porque a gente vai pegar um material específico que a gente tinha, um objeto específico, e ao longo da história eu vou evoluindo com esse objeto, né? E eu consigo fazer o quê? Deixar o espaço, ele vai ser transformado pelas essas técnicas. Então, um espaço que era comumente rural, agrícola, de repente começa a se transformar num espaço de áreas mais urbanas por conta desses avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos acabam acontecendo e trazendo aí uma revolução, que a gente fala que é a revolução industrial. E, em consequência disso, né, a gente transforma o espaço rural em um espaço mais urbanizado, né? Espero que vocês estejam entendendo até aí. Quando a gente fala em técnica, há uma diferença aí, né, entre técnica e tecnologia, porque técnica, ela está aliada aí às ferramentas que a gente utiliza para facilitar a nossa vida. E é qualquer instrumento ou conhecimento que a gente implica numa demonstração de inteligência humana, certo? Então, eu usar, por exemplo, uma enxada, usar uma arma, isso são técnicas que eu vou utilizar para poder facilitar a minha vida. Agora, a tecnologia, ela é uma técnica já mais avançada.
que é o que eu falei, eu vou pegar essa ferramenta e eu vou evoluir com ela para otimizar o meu tempo, porque aí eu vou trazer resultados de aplicação do conhecimento científico, que nasce da ciência moderna, e aí a gente pode dar exemplos, o avião, a gente tem o robô, tem os softwares de computadores e de carros aí, né, de máquinas, que hoje a gente tem carros super eficientes com vários padrões aí, né, de uso. E aí, diante de toda essa diferença entre técnica e tecnologia, mas dessa relação existente, nós temos as diferenças sociais, né, diferenças espaciais. Por quê? Porque elas vão resultar numa situação social e espacial. Quando a gente fala em diferenças sociais, eu estou falando aí em a gente ter como se fossem muros, né? As diferenças locais que acontecem quando a gente fala em diferenças sociais, por exemplo, entre um bairro e um outro bairro, entre uma cidade e outra, e até diferenças globais entre países e até mesmo continentes, quando a gente divide o continente em continentes desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? A gente já entra aí num contexto aí também de regionalizar, né? Por conta desse avanço tecnológico. E aí, essas influências pelo poder de consumo e os acessos às tecnologias é que trazem essas diferenças sociais. Quem tem mais acesso à tecnologia, quem tem mais avanços tecnológicos, é quem detém desse poder, desse potencial. Agora, em relação às diferenças espaciais, a gente vai falar o quê? Já das ações mesmo físicas da geografia, né? As diferenças de clima, de relevo, de vegetação, que vão influenciar nesse espaço geográfico, né? Então, por exemplo, quando a gente está lá no 9º ano, a gente fala de fonte de energia, cada país, cada continente, cada região vai utilizar de uma fonte específica, que é uma fonte natural, certo? Ou artificial, que a gente vai montar ali de forma artificial, para poder dar uma subsistência para a região. A gente sabe que, por exemplo, no Japão, eles utilizam de energias... Como que é o nome? Gente, fugiu. De energias nucleares? Acho que é isso, que fugiu a palavra. É o cansaço, perdão, tá? E aqui no Brasil a gente usa muito, muito mais as fontes de hidrelétricas, que é com a ação das forças das águas, porque a gente tem isso abundantemente, na China também, né? É mais nesse contexto, as diferenças sociais, que é essa de quem tem ali o acesso maior à tecnologia, e as diferenças espaciais, que estão ligadas nas influências do clima, relevo e vegetação. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo até aí. E aí, quando a gente vê aí no organograma o destaque para a Revolução Industrial, a gente vai colocar o quê? Que há uma evolução dessas técnicas, né, por conta do acesso tecnológico, e dentro disso, desses avanços, dessas transformações, a gente está dentro de um período chamado período industrial, Revolução Industrial. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento científico, né? E com esse conhecimento científico eu tenho uma maior modificação do espaço geográfico, né? Porque aí eu vou, igual, por exemplo, em Osasco, eu sempre comento que Osasco era uma região de sítios, né? Uma região mais verde, mais rural. E aí, conforme vai acontecendo essa mudança de transformação da paisagem, justamente por conta do conhecimento científico, que chegou meio atrasado no Brasil, claro, há essa modificação do espaço geográfico, que aí começam a vir muitas empresas e indústrias para cá, né? E aí essas indústrias transformam toda essa região, todo esse espaço geográfico numa outra situação onde começa a se tornar mais urbano, pessoas começam a habitar mais a região porque querem morar perto do trabalho, né? E aí começa essa transformação, saindo de zona rural para uma zona mais urbana. E aí o que a gente tem? Dentro desse contexto de modificação do espaço geográfico, a gente, ao aplicar o conhecimento científico no produto, né?
a gente vai utilizar desse conhecimento científico, vai aplicar no produto, e aí eu vou ter uma otimização desse espaço-tempo e uma produção maior. Dentro dessa lógica, as pessoas, que a gente entra aí das fábricas e das indústrias, a gente começa a ter um crescimento das cidades, porque as fábricas começam a atrair mais operários em busca de trabalho assalariado, né? A gente entra no contexto aí de migração, né? E aí, muitas pessoas vêm de fora, e aí começam a surgir essas grandes cidades, né? O trabalhador começa a se tornar lá assalariado, e a gente começa a ter uma classe consumidora. Então, as pessoas começam a consumir mais do que consumiam antes, né? Então, a Revolução Industrial, ela fornece os alicerces para essa sociedade moderna. Por isso que eu destaco ela no organograma, certo? Tanto que eu coloquei aí no organograma, assim, né, ó, proletarização do trabalhador, a divisão do trabalho, o capitalismo comercial, né, e as plantações monocultoras de exportação. O que é uma plantação monocultoras? Gente, hoje eu tô terrível de dicção, me perdoem, tá? Que é aquela plantação única, por exemplo, eu tenho ali quilômetros e quilômetros de plantação de cana de açúcar, né? Para exportação, para poder exportar. Aí a gente vai falar um pouquinho também, quando a gente entra no contexto de Revolução Industrial, a gente tem que falar um pouco sobre a questão da formação de classes na sociedade capitalista, né? Não tem como, né? A gente sai da situação de servos e aí se transforma em operários e depois em trabalhadores atuais, que somos o que somos hoje, né? Então, a gente sai da ideia de feudalismo para entrar no capitalismo comercial, que é esse de consumo, e ir para um capitalismo mais moderno, né? A gente tem essa questão da formação de classes na sociedade capitalista, onde a gente falava antigamente de burguesia, né? O que era a burguesia? A gente fala dos donos dos meios de produção, os donos das fábricas, dos bancos, das fazendas. A gente fala de proletariado, né? Os que trocavam a força do trabalho pelo salário. E a gente fala de novas classes, que são os profissionais autônomos, como profissionais da área médica, ou dentistas, não podem ser classificados nem como capitalistas e nem como proletariados, né? São autônomos aí de formação essencial. Que a gente entra nessa ideia dessa transição, né? Do feudalismo para o capitalismo, né? O que era o feudalismo? Era um sistema socioeconômico predominante na Europa entre os séculos 5 e 15, onde a economia era baseada nas relações servil entre os servos e os senhores feudais. Então, eu não ganhava para trabalhar, eu servia ao meu senhor, né? Eu era um servo do meu senhor feudal. Já nessa transição para o capitalismo, que começou lá por volta do século XV e século XVI, e atingiu o nosso estágio pleno ali após o século XIX. Foi o auge do capitalismo, né? Baseando-se nas relações assalariadas entre o patrão e o operário. Acabou. Essa é a relação dentro do capitalismo, né? Então, a gente sai de servo e vira assalariado, operário assalariado, né? Eu deixo de ter um senhor feudal e começo a ter um patrão. Essa é a transição, ok? Espero que vocês estejam entendendo, né? E aí a gente vai ter essa ideia da modificação, né, do espaço geográfico, né, de bairros inteiros, né, surgindo junto com essas fábricas. De repente, essa transformação começa a virar um boom, né, urbano, e começam a surgir regiões industriais, concentradas em locais de boa infraestrutura, né. O meio urbano ele se torna a sede das indústrias e dos serviços modernos. Então, o meio urbano ele concentra isso, né? Isso nesse começo da transformação, tá?
dessa transição. E aí o meio rural ele começa a ser o fornecedor de alimentos e matérias-primas para a cidade. Como assim, professora? Por exemplo, todos os itens que eu tenho em casa, eu me alimento por conta do meio rural, certo? As indústrias se alimentam por causa do meio rural, né? Porque a matéria-prima ela vem do meio rural para a indústria transformar num produto final, certo? Continuando. Aí a gente tem o quê? A mecanização do campo, certo? Há essa transformação também na zona rural, né? A zona rural ela não continua como antigamente, onde existiam aquelas plantações pequenas, familiares. De repente, a gente começa também a ver essa mecanização e tecnologia, né, envolvendo tudo isso. Aí o que a gente percebe nessa transformação, nessa transição? Um aumento da população urbana, um aumento das áreas cultivadas, então vão ser hectares e mais hectares aí de produção, não são mais espaços pequenos. Por quê? Porque eu vou ter aparatos aí técnicos para utilizar nesses quilômetros, nessas extensões de plantações que eu vou conseguir suprir, né? Então, eu vou usar aí esses caminhões, como que é o nome disso? Esqueci. Esses carros aí que eu esqueci o nome, para poder utilizar no meio rural e conseguir mexer mais na areia, conseguir colocar semente, conseguir mexer mais na plantação, certo? Eu vou ter um aumento da busca por alimentos, então eu vou consumir mais esses tipos de alimento que a zona rural está produzindo, vai chegar mais fácil até a minha casa, né? E essas transformações, elas vão alterar a paisagem rural e o espaço geográfico. Então, essa introdução das máquinas, que está ali dentro da ideia da Revolução Industrial, no cultivo e na colheita. Então, antigamente, a gente precisava de mãos, né, de pessoas na minha colheita, nas minhas plantações. De repente, com toda essa tecnologia que começa a surgir, com esse contexto da Revolução Industrial, eu vou começar a mecanizar mais esse espaço e depender menos de tantas pessoas na zona rural. E aí a gente fala um pouquinho também dessa ideia do êxodo, né? Porque as pessoas começam a ir mais para a cidade para poder procurar emprego, porque acaba faltando emprego na zona rural, né? Antes de chegar nas orientações, eu quero dar mais umas explicações, tá? Então, vamos lá. O meio rural, ele passa a utilizar ferramentas, aplicando a tecnologia em busca de maior produtividade, né? São introduzidas máquinas e implementos agrícolas. Além das máquinas, eu vou ter sementes aí selecionadas, eu vou ter venenos aí para utilizar para acabar com as pragas, né? Então, toda essa técnica aí para poder auxiliar no maior cultivo possível. O mercado consumidor, ele é mais importante que a localização da indústria e com a urbanização surgem polos científicos próximos aos polos industriais, então vira ali, né, todo um complexo, né, de tecnologia, de indústria, e assim, atualmente a gente percebe o quê? Que não precisa mais especificamente ter as indústrias tão próximas das capitais, das zonas mais urbanas, né? Eu vou ter, por exemplo, ali indústrias mais próximas especificamente no interior, próximas às plantações, por exemplo, de cana, para um transporte maior, para poder produzir mais rápido e poder distribuir isso tudo, né? Todos os produtos relacionados à cana. E o espaço geográfico no campo, ele vai sofrer alterações por influência da Revolução Industrial, é isso, né? Dentro do contexto de Revolução Industrial, que a gente fala de fase 1, fase 2, fase 3, e atualmente nós estamos vivendo a 4.0 por conta de toda essa ideia de tecnologia e que a gente tem, o espaço geográfico ele vai se alterar de uma forma assim muito brusca, né? Onde a gente fala também até de espaço e tempo aí diferentes, que é quando a gente discute um pouco sobre a questão da globalização, né? Porque
o consumo ele muda, né? A gente hoje compra as coisas pela internet, a gente conversa, a gente está dando as nossas aulas pela internet, então todas essas ferramentas são diferentes. O consumo tecnológico é diferente, a gente paga a internet para ter um acesso aí remoto, né? A imediatista com as pessoas e com todo o nosso consumo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da explicação de hoje. Eu oriento vocês a utilizar o livro didático para leitura do texto do Conhecimento em Xeque, que está na página 10 e vai até a página 12, que vai auxiliar vocês nesse assunto inicial que nós abordamos hoje. E, para a atividade que eu quero que vocês façam, responder o exercício número 1 da página 12. Se tiver espaço no livro, que eu não lembro, pode ser no livro, mas eu acho que não tem. Aí vocês respondam realmente no caderno, sem problema. Faça as anotações no caderno dessa videoaula, por favor, e responda esta questão número 1 no caderno. E, para finalizar, construa um mapa conceitual dessa... Pode ser bem simplesinho, só para poder ajudar vocês nos tópicos mais importantes da aula, tá? Dos assuntos que vocês podem colher aí, que vocês acharam interessante. Para poder postar essa atividade no momento, vocês podem colocar ela na pasta do OneDrive que vocês criaram, até tudo se resolver com o meu e-mail. E aí, quando solicitado, vocês me enviam, quando for possível, certo? Para a próxima aula, a gente vai continuar nesse contexto, né, do espaço geográfico e suas transformações, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais voltado para a parte de agricultura, ok? Amores, eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui eu deixei disponível para poder ajudar, complementando o conhecimento sobre o assunto que a gente está tratando aqui, um vídeo específico que vai falar sobre agricultura e a transformação do espaço. Tem um artigo que eu acho muito legal, que está no Cielo, o Visível e Invisível da Agricultura Urbana em São José dos Campos. É um artigo bem legal para vocês, por curiosidade, né, darem uma lida. E vai ter também um outro texto que fala sobre o capitalismo e urbanização. Mas é mais para ajudar a complementar a aula, tá bom? Morrendo de saudade de vocês. Eu ainda estou me habituando com essa nova lógica, né, de aulas gravadas, aulas ao vivo. Vocês sabem que eu sou um pouquinho esquecidinha, então de vez em quando sempre some uma palavra. Mas eu espero que vocês estejam se cuidando. Eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu vou encerrar a gravação e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo. Um beijo a todos. E estudem, se organizem.